A Lightning Network não é só o futuro do Bitcoin, é o futuro da internet e como a gente vai trocar informação e valor no mundo digital. Só que tem hater catando pelo em ovo, tem uma galera do contra espalhando um monte de bobagem sobre a rede Lightning. Isso aí, na verdade, é clássico de quem nem parou para refletir sobre o que fala ou tá muito mal intencionado. E como aqui na área Bitcoin a gente tem a missão de acabar com foods e esclarecer as coisas para você, a gente resolveu pegar as 5 maiores mentiras que espalham por aí sobre a Lightning e esclarecer cada uma delas. Então bora lá! O primeiro item nessa lista é que a rede Lightning é centralizada. Observa que quando não existem mais argumentos para atacar o Bitcoin em si, os haters começam a mirar na rede Lightning. Mas isso até que é bom. É sinal que Bitcoin está vencendo todo o food e agora eles passaram para o próximo nível de ataques. A Lightning nada mais é do que a segunda camada de códigos de programação que se conecta à blockchain e traz velocidade e menor custo para as operações na rede Bitcoin. Na verdade, Lightning se apoia justamente nas regras, na segurança e na descentralização da camada principal. Cada um dos 45 mil nós da rede Bitcoin que estão distribuídos ao redor do mundo podem também rodar um node Lightning. Então, se a rede Bitcoin é descentralizada, se apoiar nela com uma estrutura P2P é a forma mais óbvia de seguir descentralizada. É exatamente isso que Lightning faz através de mais de 76 mil canais ativos e mais de 5 mil Bitcoin provendo liquidez para esses canais. Hoje existem mais de 14 mil nodes de Lightning. A grande questão é que esse número é uma suposição, porque pega somente os canais públicos. Vários nodes usam redes anônimas, ou seja, eles são invisíveis de detectar. Por isso que provavelmente o número de nodes Lightning é ainda maior do que esses 14 mil. Assim como também o número de nodes Bitcoin também é maior que os 14 mil nodes que aparecem nos sites de busca. Se estima que hoje existam mais de 45 mil nodes de Bitcoin descentralizando a rede, juntando os nodes detectáveis e os não detectáveis. Redes P2P como o Bitcoin Lightning se apoiam no fato de que qualquer pessoa pode ter um nó, verificar por conta própria a blockchain e verificar se o consenso da rede está sendo seguido. A blockchain Bitcoin é leve, qualquer computador simples pode rodar. Isso é muito diferente de outros protocolos em que baixar a blockchain inteira é extremamente pesado e por isso acabam recorrendo a data centers e servidores centralizados como a Amazon, a Microsoft ou o próprio Google. Mas aí vem hater postar aquele print safado dizendo que a maior parte dos nodes Lightning e canais estão em data centers e dizendo que por isso é centralizado. Ou então que os hubs de Lightning e os canais com mais capital, com mais grana, estão centralizando o sistema. Bom, isso também não é verdade, porque se grande parte dos nós usa Tor, como ter certeza que a maior parte dos nodes Lightning está em data centers? Esses são apenas os nodes detectáveis. Os nós que usam Tor e que provavelmente são maioria dos nós pessoais, não estão nessas estatísticas. Uma outra coisa que os haters falam é que os hubs de canais mais líquidos, os que têm mais grana, também centralizam a rede, como eu comentei. Essa conclusão equivocada é tirada de imagens como essa aqui, ó. Nessa imagem a gente consegue ver somente os nós de Lightning que são detectáveis. Ou seja, como eu acabei de dizer, a gente não tem a totalidade dos nós da rede, porque a gente não tem como saber, porque muitos deles rodam em Tor, eles são anônimos. Mas beleza, vamos dar uma olhada no que diz aqui essa imagem em termos de dados. A parte em cinza na imagem mostra que 33% dos nodes não estão em data centers, são de pessoas comuns. Mas eu tenho que concordar que se juntar toda a proporção de data centers na parte colorida, ela é maior que a de nodes pessoais. Esses nodes de data centers, eles também são os que têm um volume maior de liquidez, são os nodes mais ricos, com mais Bitcoin em seus canais. Isso mostra que alguns hubs de canais com mais liquidez são os que mais usam data centers. Esses dados refletem uma das críticas comuns à Lightning Network, que ela vai acabar centralizada em alguns grandes nós, o que levaria à criação de hubs de pagamento monopolizantes. Especialmente quando se pensa em exchanges e redes de pagamento integrando seus serviços na Lightning Network. Eles poderiam ter grande liquidez e centralizar as rotas de pagamento neles, por exemplo. Mas vamos dar uma filosofada sobre isso. Isso até pode acontecer, mas não seria centralizar a rede.
A Lightning Network está apoiada no Bitcoin e por mais que entidades cheias de capital comecem a participar, eles não conseguem centralizar o poder de decisão. A entrada de exchanges e forças centralizadoras sempre foi algo previsível. O que importa é que a rede se mantenha resistente à centralização total. Para entender isso, você precisa relembrar o que significa descentralização e qual que é o risco da centralização. O principal problema da centralização é o monopólio do poder de decisão. Porque quando isso acontece, as mudanças nas regras elas acabam beneficiando quem controla a estrutura e pode acontecer censura, criação de barreiras de entrada e a limitação de quem pode ou não usar o protocolo. E isso não é possível nem no Bitcoin e nem na rede Lightning. Mesmo se entidades começarem a censurar transações, os nodes menores ainda vão seguir roteando normalmente as transações. Eles não vão ser afetados porque eles são independentes, porque as regras fundamentais do Bitcoin não mudam. Caso entidades centralizadas comecem a se infiltrar na rede e censurar transações, sempre vão ter pessoas comuns, como nós, que rodam nodes com VPN e Tor e que não vão censurar. Isso é resultado da facilidade de rodar um full node, que nós temos 2 aqui. Não, 2. Sábado de tarde, a pessoa não consegue nem mais fazer cálculo. Então não existe um único ponto de falha, é pura teoria dos jogos. Nodes independentes vão receber satoshis por rotear essas operações e os incentivos financeiros vão manter a rede funcionando normalmente. Isso significa que mesmo que participantes tentem monopolizar a rede, não tem como evitar que as pessoas escolham seguir outras rotas de pagamento, entendeu? Então acho que esse food aí tá eliminado. Eu só posso acreditar que quem fala que a rede Lightning é centralizada ou não estudou o suficiente a dinâmica de incentivos do Bitcoin e da Lightning, ou quer te vender a narrativa de que outro protocolo é melhor que Bitcoin para pagamentos. Anota aí. Os cavaleiros do apocalipse do Bitcoin geralmente são os defensores de moeda fiat e da centralização ou torcedores de shitcoin. Outra mentira comum sobre Lightning é que não existem boas carteiras não custodiais ou não custodiantes. Olha, sendo bem honesto, o Bitcoin Lightning ainda tem muitos pontos para melhorar em experiência de usuário e interface. Mas isso é totalmente normal, né? No começo, a internet também era complicada de usar. Você lembra como era no início? Aquela musiquinha... Aí ou tu usava a internet ou tu usava o telefone. Minha mãe ficava louca que ocupava o telefone. E aí eu usava a internet escondido de tarde. Então, era pela rede de escada e o pagamento dos minutos que você navegava na internet vinha junto na conta do telefone fixo. E era caro pra caramba. As novas tecnologias, elas tendem a ter uma curva de aprendizado, não acontece de uma hora para outra. Com o tempo, elas vão evoluindo e melhorando. De qualquer forma, se você está procurando uma carteira Lightning não custodiante, você já pode utilizar a Muun ou a Zap e conectar também a Blue Wallet no seu próprio node, nos seus canais. Tem várias outras opções, inclusive, surgindo. Ó. A indústria do Bitcoin está a mil, criando muitas soluções. Por isso, falar que não existem boas carteiras não custodiais é mais do que um food, né? É preguiça de pesquisar e testar o que já existe. E a próxima história que inventam por aí sobre Lightning é que é preciso abrir um canal com todo mundo que você for negociar. Canais fazem parte do funcionamento básico da rede Lightning, mas seria completamente inviável se a gente precisasse abrir um canal com todo mundo que a gente quisesse enviar Bitcoin. Felizmente, não é assim que funciona. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu quero pagar 100 satoshis para o Pedro aqui da nossa equipe. Mas eu não tenho um canal aberto com o Pedro. Porém, eu tenho um canal aberto com a Carol. E ela tem um canal aberto com o Pedro. Então, eu posso pedir para a Carol fazer a ponte e enviar o pagamento para o Pedro para mim. Em troca, eu dou uns satoshis para a Carol por fazer essa ponte aí para nós. É assim que funciona o roteamento de transações em Lightning. Eu não preciso necessariamente ter um canal aberto com o meu destinatário final, só preciso me conectar a outros canais que tenham essas conexões. Bom, agora é só trocar a Carol, Kaká e Pedro por outras pessoas e empresas que desejam usar Lightning e você vai ter um mapa como esse aqui que está aparecendo na tela, em que vários canais estão disponíveis. Assim a gente consegue enviar Bitcoin para qualquer pessoa do mundo sem precisar abrir um canal com cada uma delas. A quarta mentira é que a Lightning vai tirar a segurança da blockchain do Bitcoin ao diminuir as taxas. Esse mito se apoia em um fato real de que quanto maior a quantidade de transações Lightning,
maior a tendência das transações on-chain ficarem mais baratas, porque a rede vai ficar menos congestionada, né? As taxas menores fariam com que os mineradores perdessem os incentivos, porque eles receberiam menos Bitcoin. Bom, mas não é simples assim. Se a rede Lightning vai ser mais usada, isso quer dizer que mais canais de Lightning vão ser abertos, demandando também de processamento da camada blockchain para abrir e fechar esses canais. O crescimento de Lightning não tira a demanda do Bitcoin, pelo contrário, acomoda de forma ainda mais inteligente usando o mesmo poder computacional da rede. Lightning resolve o trilema das blockchains em que segurança, escalabilidade e descentralização juntas não era possível em um protocolo. Ela joga a escalabilidade para a camada 2 e alivia o número de transações mais leves, em camada 1. Com isso, a camada blockchain se torna uma camada de liquidação final de operações que podem conter todo um sistema econômico dentro delas. Um canal pode fazer milhões de operações em L2, mas em L1 aparece apenas a abertura e o fechamento do canal. Então, com o mesmo esforço computacional para inserir transações no bloco, a rede consegue fazer muito mais. E conforme mais aplicações em Lightning e outras camadas forem criadas, maior a necessidade dessas soluções mais leves, sem que seja preciso passar por camada blockchain, mas ainda assim tendo as garantias de segurança e descentralização dela como base. Assim, os mineradores com o mesmo gasto energético para minerar o bloco conseguem ser mais eficientes e receber mais taxas. E aí acabou o mito de que os mineradores não vão ficar na rede quando o último Satoshi for minerado. Então, sobre isso, a diminuição das taxas da rede Bitcoin não é um problema e não representa nenhum risco à segurança, porque conforme a rede crescer e mais canais forem abertos, mais taxas os mineradores vão receber também. E a última mentira é que você precisa estar sempre online para usar a rede Lightning. Isso não é mais verdade por causa de uma nova implementação da Lightning, chamada LNURL, que já está funcionando. Antes desse protocolo, realmente não era possível ter um QR Code estático para pagamentos Lightning. Então, sempre que um QR Code ou endereço fosse utilizado, não era possível usar ele de novo, o que obrigava quem ia receber a estar sempre online para gerar novos QR Codes. Isso é inviável para um comerciante, por exemplo, porque um vendedor precisar criar um novo QR Code quando receber um novo pagamento é ruim para o negócio, né? Dificulta toda ali a operação. É como se ele precisasse trocar a chave Pix sempre que fosse receber algum dinheiro. De qualquer forma, o LNURL transformou o uso da rede Lightning em algo fácil e simples, permitindo o uso de apenas um QR Code por tempo ilimitado e offline. Resumindo, a arquitetura da rede Bitcoin é descentralizada e a rede Lightning é mais uma camada nessa teia global digital e distribuída que é o Bitcoin. Claro que ainda tem muito para ser melhorado, desenvolvido, mas é justamente a oportunidade de ser um early adopter, aqueles que chegam primeiro, que você tem agora. Por isso, a importância de começar hoje mesmo. A gente, inclusive, te mostra os caminhos e te ensina a investir em Bitcoin e entender a rede Lightning do básico ao avançado no Bitcoin Starter. Nosso treinamento completo, com mais de 100 aulas gravadas e aulas ao vivo, para você tirar dúvidas diretamente com a gente, comigo e com a Carol que está aqui na minha frente. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você clicar. Até mais e opt-out!